Romanos, capítulo 5, versículo 6 até o versículo 11. Diz assim: Porque Cristo, quando nós éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Irmãos, logo no começo, na igreja primitiva, no início do segundo século, nós vemos que, ao estudarmos a história, que a igreja perdeu muito da doutrina que tinham recebido dos apóstolos. Não porque não tinham acesso a ela, mas porque começaram a desenvolver em cima dessa doutrina, juntando aquilo que Deus tinha revelado pelos apóstolos com as filosofias daqueles dias e as religiões nas quais eles estavam anteriormente inseridos. Nós vemos que já no início, algumas igrejas começaram a ensinar que era preciso que alguém fosse batizado para ser salvo. Outros começaram a ensinar que era preciso guardar a lei. Outros começaram a ensinar algum tipo de abstinência. Outros começaram a ensinar que para chegar à estatura de Cristo era preciso uma forma de conhecimento misterioso, e muitas teorias foram desenvolvidas e desviaram os olhos de muitos para esses falsos ensinos. Muitos meios de salvação que não eram meios de salvação unicamente por Cristo, mas que acrescentavam à doutrina da salvação outros elementos que não estavam presentes originalmente no Evangelho. E por mais que muitos métodos tivessem se desenvolvido, a mensagem das Escrituras continuava clara, que só há um caminho, que é Jesus Cristo. Irmãos, hoje nós queremos relembrar aquilo que as Escrituras nos falam acerca da doutrina da salvação. Paulo é o grande escritor da doutrina da salvação. Na carta aos Romanos, nós encontramos o coração da teologia do apóstolo Paulo acerca da doutrina da salvação. E é esse texto, irmãos, que nós queremos estudar nessa noite. Eu quero que os irmãos notem comigo que o texto que nós estamos estudando fala do amor de Deus. Fala da prova do amor de Deus, que é a segurança, que é a garantia da salvação através da morte de Cristo. Irmãos, esse texto pode ser dividido em duas partes, e é assim que nós queremos estudá-lo nessa noite. Primeiro, entendendo o que é a morte substitutiva de Cristo pelos pecadores, e depois entendendo quais são os efeitos, ou como isso nos beneficia. Primeiramente, então, irmãos, eu quero que os irmãos percebam do que o texto está tratando. Se os irmãos lerem do começo do capítulo 5 até o texto onde nós estamos estudando agora, os irmãos vão perceber que o apóstolo Paulo está falando da justiça de Deus. Desde o final do capítulo 3, durante o capítulo 4 e novamente agora no capítulo 5, o apóstolo Paulo está falando sobre a justificação. E aqui nesse texto, irmãos, o apóstolo Paulo fala no versículo 1 que justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. E Paulo começa a desenvolver em cima dessa verdade, mostrando que os crentes eles podem se gloriar porque eles têm esperança. Os crentes podem se gloriar porque têm esperança mesmo que passem por tribulações. Por isso o apóstolo Paulo nos diz nesse texto que os crentes podem se gloriar
ainda que passem por tribulações, porque a tribulação produz a perseverança, e a perseverança a experiência, e a experiência a esperança. Ele volta ao que ele estava dizendo no início. E a prova disso, irmãos, que o crente pode se gloriar na esperança, é porque o amor de Deus tem sido derramado em nossos corações. Quero que os irmãos leiam comigo o versículo 5 que diz: Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Por isso, irmãos, a mensagem de Paulo aqui é a seguinte: nós podemos nos gloriar porque temos uma esperança. E nós podemos gloriar com essa esperança porque o amor de Deus tem sido derramado em nossos corações. Agora, como é esse amor de Deus? Qual é a prova que esse amor que Deus tem nos amado? Qual é a prova de que de fato o amor de Deus tem sido derramado em nossos corações? E é com base nisso, irmãos, que o apóstolo Paulo vai desenvolver os próximos versículos, nos ensinando como o amor de Deus tem chegado até nós. Continuando então aqui, irmãos, no texto, o apóstolo Paulo vai começar a falar acerca da natureza daqueles por quem Cristo morreu. É muito importante, irmãos, nós observarmos esse texto. Nós vamos observar aqui nesse primeiro ponto, dos versículos 6 até o versículo 8, onde nós aprenderemos sobre a morte substitutiva de Cristo. E eu quero que os irmãos notem que existem vários elementos nesse texto que nos falam sobre a natureza daqueles por quem Cristo morreu. Olhem, irmãos, o que o texto nos diz. Versículo 6 até o versículo 8 diz assim: Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Nos próximos versículos, irmãos, nós não vamos ler agora, mas o texto ainda nos diz que, no versículo 10, nós éramos inimigos de Deus. Que nós estávamos irreconciliáveis com eles, porque nós éramos odiosos, porque nós éramos seus inimigos. E esse texto, irmãos, então ele traz vários aspectos acerca da nossa natureza, acerca da natureza daqueles por quem Cristo veio realizar a sua morte na cruz. E ele fala, irmãos, que o estado no qual nós estávamos, no estado no qual o homem sem Deus está, é um estado deplorável. Nesse texto, como eu já disse, Paulo fala que os homens são ímpios, que os homens são fracos, que os homens são pecadores e que os homens são inimigos de Deus. O argumento do apóstolo Paulo aqui, do capítulo 1 até o capítulo 5, irmãos, é nos mostrar que o homem ele está numa condição completamente desfavorável. Que o homem está numa condição onde ele não tem nenhum meio para poder se socorrer. Mostrar que o homem, seja por meio da lei, seja sem lei, seja como um homem religioso, ele não pode se salvar, porque ele está completamente afundado no pecado. O capítulo 3, irmãos, de Romanos, é o texto que fala isso com muita clareza. No versículo 9, o texto diz: o que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois nós já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é um sepulcro aberto. Com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos a destruição e miséria.
desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz aos que vivem na lei o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão que pela lei vem o conhecimento do pecado. Irmãos, a situação que Paulo está descrevendo aqui no livro de Romanos é que o homem está numa situação completamente desesperadora. É uma miséria completa. O pecado atingiu o homem em todos os seus sentidos, em todos os seus aspectos, em todas as partes da sua natureza. Não há nada no homem que não esteja entregue ao pecado. Todos os homens, sem exceção, são pecadores. A continuidade do texto no capítulo 5, não vamos ler agora, mas depois os irmãos podem olhar. A Bíblia fala que todos nós fomos atingidos pelo pecado de Adão. De forma que todos nós somos culpados por esse pecado e por isso todas as pessoas morrem. A prova de que uma pessoa é pecadora, a prova de que uma pessoa ela é culpada diante de Deus, é o fato de que essa pessoa morre. Uma vez que todas as pessoas morrem, nós concluímos que todos são pecadores e que todos são culpados diante de Deus. Todos, sem exceção, são pecadores. E é isso que o texto está nos falando, que todos nós estávamos na mesma condição. E o texto, irmãos, ele nos diz que, versículo 6, capítulo 5, versículo 6, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos. O texto fala, irmãos, que nós estávamos numa condição de fraqueza, como pessoas doentes, como pessoas que estavam entregues a uma enfermidade sem a capacidade de superá-la. É como realmente alguém que está doente e não consegue, por meio de remédios, por meio de tratamentos médicos, por meio de nenhum recurso, se recuperar da sua doença. É uma situação de alguém que está desesperado, numa condição de incapacidade completa. De alguém que não pode se curar. Essa é a condição na qual os pecadores estão. Condição de fracos. Estando nós ainda fracos. E o texto ainda acrescenta. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Observe, irmãos, que Paulo introduz uma outra palavra aqui para descrever a condição na qual nós estávamos. E o texto diz que nós éramos ímpios. Mas o que é um ímpio? O que é um ímpio? Um ímpio é uma pessoa que vive como se não houvesse lei. O ímpio é uma pessoa que vive sem temor a Deus. O ímpio é aquela pessoa que sabe que Deus existe. É uma pessoa que sabe quais são os valores estabelecidos por Deus. É uma pessoa que reconhece que Deus existe e que existe um padrão de vida estabelecido por Ele, mas é uma pessoa que o desobedece deliberadamente. O ímpio é aquela pessoa que sabe que Deus existe, mas que vive como se Ele não existisse. Esse é o ímpio. E era nessa condição que nós vivíamos, irmãos. Talvez muitos de nós até dizia ser religioso. Mas observem, irmãos, que nós vivíamos segundo a nossa natureza carnal e vivíamos sem nos importar com aquilo que Deus dizia. Nós vivíamos sem nos importar com aquilo que Deus queria de nós, com aquilo que Deus exigia de nós. Por isso o texto nos diz que nós éramos fracos, incapazes de sair da condição em que estávamos e que nós éramos ímpios, porque além de estar nessa condição de fraqueza, nós não queríamos sair dela. Nós estávamos satisfeitos. Nós estávamos entregues à nossa carne. O texto nos diz, irmãos, que Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. A morte de Cristo, irmãos, aconteceu num determinado momento da história.
O fato de nós sermos salvos hoje não significa que nós fomos salvos desde que nascemos porque Cristo morreu antes do nosso nascimento. Pelo contrário, o texto de Efésios capítulo 2 fala que todos nós estávamos mortos nos delitos e pecados, caminhando nas trevas e sendo influenciados pelo poder do diabo. Todos nós estávamos sob o controle do príncipe das potestades. Todos nós estávamos assim até aquele dia em que a salvação do Senhor Jesus Cristo nos alcançou. Mas observe, irmãos, que a morte de Cristo aconteceu dentro do tempo, aconteceu na história, aconteceu para atingir tanto aqueles que esperavam por ele, como também aqueles que ainda se converteriam depois dele. Olhem o que diz o capítulo 3, versículo 25. Diz assim: E Cristo é aquele a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo, justificador daquele que tem fé em Jesus. Ou seja, irmãos, aquelas pessoas antes de Cristo foram salvas, não pelos sacrifícios de animais, mas pelo sacrifício de Cristo que ainda seria realizado. E nós, irmãos, da mesma forma, fomos salvos por causa do sacrifício de Cristo que foi realizado no passado e que chega até nós, como chegava aos crentes do Antigo Testamento através da fé. Agora, irmãos, o texto continua. E o apóstolo Paulo agora faz uma analogia. Ele faz aqui uma comparação. E ele diz o seguinte no versículo 7. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Paulo diz que dificilmente alguém morreria por uma pessoa justa. E nós podemos, irmãos, trazer isso para a nossa realidade e constatar que isso é verdade. Dificilmente alguém morreria no lugar de uma pessoa justa. Mas ele diz que, mesmo assim, é possível que alguém se atreva ou que alguém se anime a morrer por uma pessoa boa. Paulo está mostrando que, por uma pessoa boa, ainda seria possível entender que alguém quisesse morrer no lugar dela, para que ela não recebesse algum tipo de castigo ou punição. Mas, irmãos, há um contraste aqui. Paulo está falando, em outras palavras, que a morte de Cristo, ela não foi dessa forma. A morte de Cristo não foi por pessoas justas ou por pessoas boas, por pessoas que tinham algum tipo de mérito. Pelo contrário, o texto diz no versículo 8 que Deus prova o seu amor pelo fato dele ter dado Cristo para morrer por nós quando nós ainda éramos pecadores. Irmãos, Cristo não morreu por nós enquanto nós merecíamos, enquanto nós tínhamos alguma justiça, enquanto nós tínhamos alguma bondade. Mas Cristo morreu por nós, ele derramou. Deus tem derramado o seu amor nos nossos corações e ele evidencia isso pelo fato de que a morte de Cristo foi a morte de alguém por injustos. Não foi a morte por uma pessoa justa ou por uma pessoa boa, mas foi a morte por uma pessoa que estava completamente atolada nas injustiças e completamente culpada diante de Deus. A prova, irmãos, do amor de Deus aqui nesse texto é exatamente essa. Porque Cristo não morreu por pessoas boas, mas porque Cristo morreu por pessoas que eram suas inimigas. Porque Cristo morreu por pessoas que não mereciam aquilo que ele fez. A prova do amor de Deus, irmãos, está no fato dele ter dado a sua vida por pessoas que eram indignas. E isso é a graça de Deus.
Isso, irmãos, é o favor de Deus por aqueles que não mereciam nada da parte dele. Essa morte na cruz foi o maior ato da graça de Deus, a maior demonstração do amor de Deus, porque Cristo estava morrendo por pessoas que o odiavam. Notem, irmãos, que é preciso nós constatarmos um fato aqui. Essa verdade que a Bíblia traz acerca da morte de Cristo por pecadores é algo que está além do nosso entendimento. É algo, irmãos, no qual nós paramos para pensar e nós não conseguimos compreender. Por que é que Cristo teria morrido por mim? Como é que Deus pode ter amado tanto um pecador como eu, a ponto de enviar o seu filho, não só para fazer algo simples, mas para dar a sua vida? Como é que Deus me amou tanto enquanto eu era fraco, enquanto eu era ímpio, enquanto eu o desobedecia, porque queria, porque eu amava o pecado? Por que é que Deus, enquanto eu estava nessa condição de pecador, ele enviou o seu filho para morrer no meu lugar? Irmãos, nós não podemos compreender plenamente essas verdades. Mas o que nós vemos a partir disso é que Deus, ele nos criou e nós caímos daquela condição de santidade na qual ele tinha nos colocado a parte da presença do pecado. Mas nós, irmãos, nos afundamos cada vez mais. E quanto mais a história progride, nós vemos que a humanidade afunda cada vez mais no pecado. Mas nota, irmãos, que Deus enviou o seu Filho para morrer por nós, e isso foi um ato de amor. E como é que alguém pode amar seres tão baixos, seres tão desprezíveis como nós? Como é que alguém, além de amar seres desprezíveis como nós, poderia dar o seu próprio filho para ser humilhado e sofrer a pena do pecado no nosso lugar? Como é que alguém poderia olhar para pecadores numa situação tão miserável como a nossa e se compadecer? Irmão, se nós tivéssemos sido lançados diretamente no inferno, sem oportunidade de arrependimento, nós não teríamos do que nos queixar. Deus estaria sendo completamente justo, porque afinal nós somos pecadores. Nós éramos merecedores, e nós somos merecedores de receber eternamente a justiça de Deus no inferno. Irmãos, a justiça de Deus se revela através da sua ira. E a sua ira será derramada eternamente sobre aqueles que não se arrependerem e confiarem em Jesus. Mas ao invés, irmãos, de nos matar e nos lançar no inferno, ele matou o seu filho. Ao invés de colocar sobre nós a punição que nós merecíamos receber, ele mesmo tomou o nosso lugar. Irmãos, não há demonstração de amor maior do que essa. Porque nós merecíamos toda a dor, toda a tortura que será produzida eternamente no inferno e que Deus manifestaria na sua ira. Mas, irmãos, ele derramou o seu amor nos nossos corações. Essa verdade, irmãos, é maravilhosa. Esse amor não pode ser compreendido. Ultrapassa a nossa capacidade de compreender o tamanho do amor de Deus por nós. Irmãos, o amor de Deus, quando compreendido corretamente, ele não exalta o homem. O amor de Deus, quando compreendido corretamente, ele nos humilha. Deus não nos ama pelo que nós somos. Deus não nos ama pelo que nós somos. Mas, irmãos, ele nos ama apesar de quem nós somos, apesar de nós sermos pecadores, de nós sermos seres completamente abomináveis. Ele nos ama, mesmo nós sendo pecadores. Deus não está provando o nosso valor através do seu ato de amor enviando o Senhor Jesus Cristo para morrer na cruz. Mas ele está mostrando a grandiosidade do seu amor
e da sua misericórdia. Ele está mostrando o seu amor por seres indignos. A prova aqui que esse texto nos dá não é do nosso valor, mas é a prova do amor de Deus. E isso, irmãos, nos humilha. Nos humilha porque nós podemos olhar para Deus e ver o quão grande é o seu amor por nós. Ver que ele sofreu toda aquela agonia da ira de Deus por seres que lhe desprezavam. O texto nos diz, irmãos, versículo 8 ainda: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Mais uma vez o apóstolo Paulo enfatiza a mesma verdade. Mas, irmãos, notem que há algo importante nesse texto que nós precisamos entender. Já vimos aqui qual é a natureza do homem. Mas, irmãos, notem que esse texto fala de substituição. Talvez os irmãos já devem ter percebido isso. Mas eu quero que os irmãos olhem novamente comigo os versículos 6 até o versículo 8. E existem algumas palavras nesse texto que são importantes e que devem ser ressaltadas aqui. O versículo 6 diz que Cristo morreu pelos ímpios. O versículo 7 diz que dificilmente alguém morreria por um justo. E ele conclui no versículo 7: poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. E versículo 8: Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Irmãos, essas duas palavras aparecem juntas aqui em todos esses versículos. Morte por. Cristo morreu em nosso lugar. Essa palavra, irmãos, embora seja uma palavra muito pequena e que nós talvez não tenhamos dado tanta atenção até agora, mas é algo que é central aqui nesse texto. O texto, irmãos, está nos falando sobre uma morte substitutiva, de alguém morrendo em lugar de outro. Toda a ira que nós merecíamos receber. Prestem atenção nisso, irmãos. Toda a ira que nós merecíamos receber por toda a eternidade. Toda a ira que nós passaríamos a eternidade inteira suportando, sem sermos capazes de esgotá-la, sem sermos capazes de satisfazê-la. Cristo recebeu de uma vez só na cruz. Isso significa uma morte substitutiva. Alguém tomando o lugar de outro. A pena que deveria cair sobre nós por toda a eternidade caiu sobre ele de uma vez só na cruz. Irmãos, quando Cristo estava ali na cruz, ele não pediu para... nos momentos antes de ser crucificado, ele não pediu para que Deus afastasse dele aquele cálice, porque ele estava simplesmente com medo das dores físicas que ele iria sofrer. É claro, irmãos, que a morte de Cristo foi uma morte terrível, dolorosa e humilhante. Mas, irmãos, havia algo muito maior acontecendo ali. Ali na cruz, Cristo estava tomando o nosso lugar, não apenas sentindo a dor na sua carne, mas, irmãos, toda a ira de Deus estava sendo derramada sobre ele. 2 Coríntios capítulo 5, 21 diz assim: aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Quero ler, irmãos, juntamente com os irmãos, Marcos capítulo 15, versículo 22 até o versículo 39. O relato da morte de Cristo. O texto diz assim: e levaram Jesus para o Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Deram-lhe a beber vinho com mirra. Ele, porém, não tomou. Então o crucificaram e repartiram entre si as vestes dele, lançando-lhe sorte para ver o que levaria cada um. Era a hora terceira quando o crucificaram, e por cima estava em epígrafe a sua acusação: o Rei dos Judeus.
Com ele crucificaram dois ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: com os malfeitores foi contado. E os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: ah, tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas. Salva-te a ti mesmo descendo da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas, escarnecendo entre si, diziam: salvou os outros? A si mesmo não pode salvar-se? Desça da cruz o Cristo, o Rei de Israel, para que vejamos e creiamos. Também os que com ele foram crucificados o insultavam. Chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. A hora nona clamou Jesus em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Alguns dos que ali estavam ouvindo isto diziam: vede, ele chama por Elias. E um deles correu a embeber uma esponja em vinagre e, pondo-a na ponta de um caniço, deu-lhe de beber, dizendo: deixa, vejamos se Elias vem tirá-lo. Mas Jesus, dando um grande brado, expirou. O véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. O centurião que estava em frente dele, vendo que assim expirara, disse: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Nota, irmãos, o relato da morte de Cristo na cruz. No momento em que ele estava sendo crucificado, ele bradou: Deus meu, por que me desamparastes? Irmãos, naquele momento, Cristo estava recebendo sobre si toda a ira que devia cair sobre nós. Toda a ira que deveria cair sobre mim, Cristo recebeu naquela cruz. Assim como um animal, ele foi sacrificado, levando todo o peso do nosso pecado de uma vez por todas. Cristo recebeu sobre si o peso do pecado para que nós fôssemos salvos. E o texto, irmãos, de Romanos capítulo 5, ele continua nos falando dos benefícios que nós obtemos através desse sacrifício que Cristo realizou na cruz. Esse sacrifício substitutivo. Vamos ler o versículo 9 até o versículo 11. O texto diz: logo, muito mais agora, justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Nota, irmãos, que na continuidade do texto, o apóstolo Paulo, ele fala de um aspecto de causa e efeito. E aqui nesse texto, continuando o seu argumento, ele mostra que nós já recebemos um benefício pela morte de Cristo. E o fato de nós termos recebido esse benefício pela morte de Cristo significa que muito mais nós receberemos algo que ainda está por vir. E Paulo, irmãos, nesse texto ele fala sobre justificação e sobre reconciliação. A primeira parte desse texto nos mostra que fomos justificados, consequentemente, inevitavelmente, nós seremos salvos da ira de Deus. A segunda parte fala que nós fomos reconciliados e que inevitavelmente nós seremos salvos pela vida de Cristo. Ele emprega essas comparações, irmãos, e no meio dessas comparações ele fala muito mais. Se algo já tem acontecido agora, muito mais nós receberemos aquilo que está por vir. Essa expressão, irmãos, é uma expressão de garantia. É uma expressão de certeza. É uma expressão de segurança. É uma expressão que fundamenta a nossa esperança. Se Cristo já nos beneficiou de alguma forma,
inevitavelmente nós seremos beneficiados com aquilo que ainda está por vir. Vamos começar então, irmãos, no versículo 9, onde o texto diz: logo é uma palavra que indica aqui nesse texto uma consequência. Em outras versões, ou de uma forma mais literal, isso poderia ser traduzido assim: portanto. Ou seja, já que Cristo morreu por nós, portanto, ou logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. E agora, irmãos, Paulo fala aqui nesse texto sobre justificação. Os irmãos sabem o que é justificação? Essa, irmãos, é uma das verdades mais elementares que todos os crentes devem conhecer. Paulo ele está aqui dando continuidade a um assunto que ele já vem tratando na carta aos Romanos. E o apóstolo Paulo está ensinando aqui que nós já fomos reconciliados. É interessante notar a construção do texto, porque ele diz que fomos reconciliados e seremos salvos. Algo que aconteceu no passado está ligado a algo que vai acontecer no futuro. E isso é a justificação. Mas o que vem a ser a justificação? A justificação, irmãos, é o ato de um juiz declarar um réu como inocente. É um ato de um juiz declarar um réu como inocente. Agora, irmãos, notem que o réu aqui somos nós. São os pecadores. São aqueles que estão diante de Deus e são culpados. Aqueles que o texto já apresentou como ímpios, como fracos, como pecadores, como pessoas que são inimigas de Deus. Esses são aqueles que estão diante do juiz, ou seja, são verdadeiramente culpados. São indesculpáveis, como Paulo diz no capítulo 1. São pessoas injustas, como ele diz no capítulo 3. Essa é a condição na qual nós estamos diante do juiz, que é Deus. Mas o texto diz, irmãos, que nós fomos justificados. Ser justificado não significa que nós passamos, a partir de agora, a ser pessoas justas. Não significa que antes eu era pecador e agora eu fui transformado em uma pessoa completamente justa. Não, eu continuo sendo pecador. Mas notem, irmãos, que essa é uma declaração judicial. É como o juiz olhando para um réu que é culpado e dizendo: você é inocente. Deus está nos declarando justos, mesmo nós sendo pecadores. E com base em que ele faz isso, irmãos? Ele faz isso com base na justiça de Cristo. Lembre que o texto está nos dizendo: Cristo assumiu o nosso lugar. Ele assumiu a nossa culpa. O amor de Deus é demonstrado por nós dessa forma, através dessa substituição. A culpa que nós deveríamos receber, Cristo está recebendo no nosso lugar, por isso não há mais culpa. Não há mais culpa. Cristo recebeu a culpa no nosso lugar, por isso agora não resta mais nenhuma culpa com base na qual nós possamos ser condenados. Deus, irmãos, está nos declarando justos. Ele está dizendo: vocês são justos, não pela sua própria justiça, mas por causa da justiça de Cristo. A declaração dele deveria ser: vocês são culpados. Mas a declaração dele foi: a culpa recaiu sobre Cristo. E agora vocês são declarados inocentes. Essa verdade, irmãos, é uma verdade preciosa que nós aprendemos nesse texto. E o texto nos diz que, uma vez que nós já fomos justificados, observem que Paulo está falando de algo que já aconteceu no passado. E a forma como Paulo emprega aqui é algo que aconteceu de uma vez por todas. E ele diz: logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue. Notem que foi através daquilo que Cristo fez na cruz, nós seremos por ele salvos da ira. Irmãos, nós já fomos justificados.
Jesus disse em João capítulo 5, 24: na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, não entra, mas passou da morte para a vida. Irmãos, essa verdade é afirmada aqui novamente. Nós não vamos mais passar por julgamento. Nós não vamos mais ser condenados. Porque nós já fomos justificados. E uma vez que fomos justificados, seremos salvos da ira. Irmãos, essa verdade aqui nesse texto é preciosa. Eu gostaria de gastar muito mais tempo falando com os irmãos sobre isso. Mas notem, irmãos, que uma vez que algo aconteceu, outra coisa inevitavelmente vai acontecer. Nós fomos justificados, então é impossível. Uma vez que nós já fomos justificados, é impossível que nós não sejamos salvos. E ele fala aqui da salvação da ira. Quando Paulo está falando aqui da salvação da ira, ele está falando de algo que vai acontecer no futuro. Da plena revelação da ira de Deus no lago de fogo. Irmãos, naquele dia de julgamento, nós não seremos julgados, porque nós já fomos declarados justos de uma vez por todas. Nós seremos salvos da ira, porque Deus prometeu que aqueles que foram justificados serão salvos. Não existe a possibilidade dessa salvação ser tirada de nós. Quando nós fomos justificados, não apenas os pecados que nós cometemos outrora, mas os pecados da nossa vida inteira foram de uma vez só colocados sobre Cristo. E nós agora fomos declarados justos. Por isso, não há mais nenhuma base na qual nós possamos ser condenados. Não importa se eu ainda peco, se eu ainda venha a pecar no futuro. Porque Cristo me salvou de uma vez por todas. Se eu fui justificado, eu vou ser salvo da ira. Eu fui completamente livre da ira de Deus porque eu fui justificado. Esse é o primeiro aspecto que Paulo apresenta aqui. Fui justificado, serei salvo. Mas o texto continua, irmãos, e o texto ainda diz no versículo 10. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. A estrutura do texto aqui é exatamente a mesma do versículo 9. Logo, se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Irmãos, de novo, o apóstolo Paulo introduz aqui uma característica que pertence a nós. E ele fala que nós éramos inimigos de Deus. Ele fala que nós éramos separados porque nós estávamos como que aqueles que se odiavam. Nós estávamos como, e a palavra que ela pode ser melhor traduzida como alguém que é odioso. Por mais que nós não, antes de nos convertermos, não dizíamos abertamente que nós odiávamos a Deus, todas as nossas atitudes eram atitudes daqueles que são inimigos de Deus. Isso aqui não está tratando de um sentimento, mas está tratando de um comportamento. O que o apóstolo Paulo está mostrando aqui, irmãos, é que nós, por mais que pudéssemos dizer que tínhamos Jesus no nosso coração, nós agíamos como inimigos de Deus. E nós de fato éramos inimigos de Deus, porque quando nós pecamos, a nossa relação com Deus ela foi completamente separada. Nós não éramos mais seus amigos, nós não estávamos conciliados, mas nós estávamos irreconciliáveis. Até que, pela morte de Cristo, nós fomos reconciliados. É isso que o texto está dizendo. Quando inimigos, fomos reconciliados mediante a morte do seu Filho. Mediante a morte de Cristo, nós fomos reconciliados com Deus. Aquela inimizade que existia antes, mesmo quando nós éramos inimigos, ela foi desmanchada. Aquela barreira que existia, ela foi retirada. E agora,
Nós mudamos de situação, agora nós não estamos mais na mesma posição diante de Deus. Agora nós não estamos mais separados, mas nós estamos juntos, reconciliados com Deus. E é muito interessante isso, irmãos, a forma como todas as vezes que essa palavra é usada no Novo Testamento. Porque Deus, não é Deus quem se reconcilia com o homem. Não é Deus que precisa se mudar de posição para se aproximar do homem. Não é Deus que abandona a sua posição de santidade para aceitar pecadores. Pelo contrário, irmãos, o texto nos diz que ele nos reconciliou. Aqui, irmãos, está envolvido uma mudança de condição. Não foi Deus quem mudou de condição, mas Ele mudou a nossa condição para que nós pudéssemos nos adequar àquilo que Ele queria. Reconciliação aqui significa isso. Não que Deus mudou para se adaptar ao pecado, mas Ele mudou, Ele transformou os pecadores para que os pecadores pudessem ter condições de se relacionar com Ele. A Bíblia nunca diz que Deus se reconcilia, mas a Bíblia sempre diz, como nesse texto, que os homens são reconciliados com Deus. E o texto diz aqui, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, seremos salvos pela sua vida. E versículo 11, não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos a reconciliação. A reconciliação é algo que vem da parte de Deus. É algo que Deus faz em nós. Isso mostra, irmãos, a iniciativa de Deus na salvação. Isso mostra, irmãos, que um inimigo, ele não quer, uma pessoa odiosa, ele não quer reatar o relacionamento, mas Deus, nos amando, mesmo quando nós éramos seus inimigos, quando nós o odiávamos, Ele mudou a nossa condição, Ele nos convenceu do pecado, para que nós pudéssemos compreender o Evangelho. E pela sua graça nós recebemos a salvação de Jesus Cristo, nos concedendo a vida eterna. Então, mais uma vez, irmãos, o argumento de Paulo aqui é: tendo sido reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Uma vez que agora nós não somos mais inimigos de Deus. Uma vez que agora não estamos mais em uma posição de oposição a Deus. Uma vez que agora nós fomos reconciliados com Deus, nós temos uma garantia. E a garantia é de que nós seremos salvos. Então, irmãos, os argumentos de Paulo aqui nesse texto são paralelos. Fomos justificados, seremos salvos. Fomos reconciliados, seremos salvos. Há ainda mais um aspecto importante aqui no versículo 10. Se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do Senhor, muito mais estando reconciliados, seremos salvos pela sua vida. O que Paulo está dizendo? Se nós já fomos beneficiados pela morte de Cristo com a reconciliação, nós também vamos ser reconciliados pelo fato, nós também seremos salvos pelo fato de Cristo estar vivo. Irmãos, a salvação que Cristo nos concedeu é uma salvação completa. Uma salvação que teve um início e uma salvação que vai ter um fim de acordo com a vontade de Deus, porque toda ela pertence ao Senhor. Por isso, irmãos, há aqui uma segunda afirmação de segurança. Há uma segunda afirmação de que os crentes não devem temer, mas de que os crentes eles podem ter esperança, porque fomos justificados e fomos reconciliados por isso. Certamente, e ninguém pode tirar isso de nós. Porque nós fomos justificados e reconciliados pela morte de Cristo. Nós certamente seremos salvos da sua ira. Não há nada, seja no mundo visível ou invisível, que possa nos separar do amor de Deus. Olha comigo, irmãos, o capítulo 8 de Romanos, versículo 30 e 31.
Romanos capítulo 8, versículo 31. O texto diz: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Ou angústia? Ou perseguição? Ou fome? Ou nudez? Ou perigo? Ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo o dia. Somos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Salvador. Irmãos, o amor de Deus tem sido derramado em nossos corações. Por isso os crentes podem se gloriar, e é assim que Paulo conclui o seu argumento no capítulo 5, versículo 11. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Os crentes, eles podem se gloriar na esperança. Eles podem se gloriar em Deus. Porque, irmãos, a nossa salvação está garantida. Não importa se nós vamos passar por problemas, por tribulações. Não importa se nós vamos pecar. Não importa se eu sou uma pessoa boa. Não importa se eu guardo a lei. Não importa se eu sou um bom religioso. Não importa nada que eu faça. Não importa se eu sou batizado. Não importa se eu pertenço a uma igreja. O que importa é que Cristo morreu por mim. Ele me justificou e ele me reconciliou com Deus. E por isso eu tenho certeza, eu tenho a garantia de que eu serei salvo da sua ira. Essa, irmãos, é a nossa esperança. É nessa esperança que nós nos gloriamos, que nós ficamos alegres, que nós sentimos orgulho por causa do amor de Deus derramado nos nossos corações. Irmãos, o texto repete aqui no final a reconciliação. Ele fala que nós nos gloriamos em Deus por meio de quem nós recebemos agora a reconciliação. Paulo, irmãos, está afirmando mais uma vez, não é algo que vai acontecer. Não é algo que pode acontecer. Mas é algo que já aconteceu. Como essa salvação chegou até nós? Justificados pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus. Irmãos, Deus nos salva gratuitamente. A salvação que Ele deu exigiu um único preço. E esse preço foi pago por Cristo. Por isso, todo aquele que Ele crê tem a vida eterna. Não entra em condenação, mas passou da morte para a vida. Por isso, nós podemos afirmar que a salvação vem do Senhor. Foi Ele quem nos buscou, foi Ele quem nos resgatou, foi Ele quem nos reconciliou, quem nos justificou. Foi Ele que nos deu a fé como um presente, como diz em Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Em Tito capítulo 3, versículo 5, não por obras de justiça que houvéssemos feito,
não por obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Porque, irmãos, nós temos segurança da nossa salvação? Porque não somos nós quem está salvando, mas é Deus quem nos salva. O amor de Deus tem sido derramado em nossos corações. A prova disso, irmãos, é que a morte de Cristo foi por pecadores. E uma vez que Cristo morreu, a sua morte nos beneficiou com a justificação e a reconciliação. Isso é a garantia de que essa salvação será concluída. Pois por isso o crente pode se gloriar em Deus. Agora, irmãos, percebam que nós, outrora, ímpios, fracos, pecadores, inimigos de Deus, nós jamais poderemos recompensar a Deus por essa grandiosa salvação que Ele nos deu. Nem que nós juntássemos toda a riqueza do mundo, mesmo que nós pudéssemos viver uma vida perfeita aqui nesse mundo, uma vida de perfeita santidade, nós jamais, irmãos, por toda a eternidade, seremos capazes de compensar a Deus pela grandiosa salvação que Ele nos deu. Nós jamais estaremos à altura do amor de Deus por nós. Mas notem, irmãos, essa mensagem é uma mensagem que deve trazer segurança para os crentes. É disso que Paulo está tratando aqui nesse texto, de esperança. Do crente gloriar-se na esperança. Irmãos, por causa da cruz de Cristo, por causa da cruz de Cristo, nós temos esperança. E a nossa esperança não pode ser abalada. A nossa esperança, ela não pode ser desfeita. Nós não precisamos ter medo de condenação. Nós não precisamos ter dúvidas acerca da salvação, porque Ele já nos concedeu uma eterna salvação. Cristo começou a obra em nós e Ele há de completá-la. É por isso, irmãos, que mesmo que nós passemos por tribulações, mesmo que nós passemos por dificuldades nesse mundo, há algo que não pode ser tirado de nós. E isso é a salvação que Deus nos deu. Por isso, irmãos, o amor de Deus tem sido derramado em nossos corações. E a prova é que o amor de Deus é a segurança da salvação garantida pela morte de Cristo. Se tem algum descrente que está nos assistindo, alguém que não tem certeza de salvação, alguém que não sabe onde vai passar a eternidade, neste momento, você está recebendo o convite para receber de graça a salvação que Jesus colocou na cruz para os pecadores. Você não precisa dar nada em troca. Cristo fez tudo o que era necessário. Você precisa apenas receber a salvação que Ele dá. O texto de João capítulo 1 diz: A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. A morte de Cristo na cruz e a sua ressurreição são tudo aquilo que nós precisamos para que Deus nos declare justos e nos reconcilie consigo mesmo, e nos dê a garantia da vida eterna. Então você que não tem certeza de salvação, entregue a sua vida a Cristo. Você pode procurar muitos meios, você pode procurar muitas maneiras e muitas religiões, mas só há um caminho. Esse caminho é Jesus Cristo, e Ele mesmo disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim.